Nos últimos dias eu tenho falado muito contigo por aqui sobre esse calendário extremamente apertado do Internacional e como isso pode afetar na rodagem do elenco, inclusive, obviamente, no desempenho dentro de campo. Também falei contigo sobre a partida contra o Real Tomayapo na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. Partida essa que o Inter poderia e deveria colocar time completamente reserva e até com a presença de alguns jogadores da base. Afinal, o Colorado teria 8 jogos em 21 dias. Isso dá uma diferença de menos de 72 horas entre cada partida. É natural que tenha que rodar o elenco, que não possa colocar força máxima em tudo. Só que nesse meio tempo, o Inter teve 2 jogos adiados devido à situação climática do Rio Grande do Sul, essa verdadeira tragédia que infelizmente nós estamos vivendo no nosso estado. Então a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil foi adiada para o dia 10. E a partida contra o Cruzeiro, que aconteceria nesse final de semana lá em Belo Horizonte, também foi adiada. Ainda não tem data para acontecer. Diante disso, o Inter vai ter uma distância entre a partida contra o Atlético Goianiense, que foi no último final de semana, e a partida contra o Real Tomayapo, de 9 dias. Ou seja, o Internacional, que sim, tem um calendário apertado pela frente, agora tem 9 dias sem entrar em campo. E isso acaba podendo mudar o planejamento do técnico Eduardo Cudê. Porque até então, repito, o Inter colocaria time totalmente reserva lá na Bolívia contra o Real Tomayapo. Só que agora, com isso, com esse adiamento dessas partidas e com esse tempo maior de folga, digamos assim, sem entrar em campo, cresce a possibilidade de o Inter colocar força máxima, ou ao menos colocar uma equipe mais bem caracterizada em campo, com muito mais jogadores titulares do que teria a princípio contra o Real Tomayapo. Primeiro, repito, pelo fato de o Internacional ter este período maior sem atuar, 9 dias entre uma partida e outra, e também justamente por isso para não deixar os jogadores tanto tempo sem ritmo de competição. Afinal, entre a partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, que o Inter empatou, e a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, que vai acontecer no dia 10, são 12 dias de diferença. E o técnico Eduardo Cudê não quer deixar o elenco tanto tempo sem atuar, tanto tempo sem ritmo de competição, para justamente voltar a campo quase 2 semanas depois, já em um jogo muito importante, um jogo com caráter decisivo pela Copa do Brasil. Então cresce a possibilidade, há uma grande chance de o Inter colocar força máxima, ou quase isso contra o Real Tomayapo. Mudar aquele planejamento que seria de um time reserva, de um time muito descaracterizado. Inclusive, neste momento, há a possibilidade muito forte de que Alan Patrick e Ener Valencia, inclusive, integrem a delegação do Internacional que vai viajar para a Bolívia para enfrentar o Real Tomayapo. Com isso, o Inter teria, além de uma força máxima, ou pelo menos muito parecida com o time ideal, também o retorno de 2 jogadores extremamente importantes. Então este adiamento dessas 2 partidas do Inter pode mudar o planejamento e o Inter ter uma equipe ideal ou quase que ideal contra o Real Tomayapo na Bolívia. E hoje o Inter também recebeu uma grande notícia vinda da Espanha. Isso porque, conforme o Diário de Sevilha, o Johnny, ex-Inter, vendido pelo Colorado há pouco tempo, no mês de dezembro, tá bem valorizado lá no futebol espanhol, tá bem valorizado lá no Betis e já conta com interesses, neste momento, do Atlético de Madrid e do Barcelona. E antes da gente falar de valores, a gente tem que tocar num assunto muito importante antes da gente continuar. Porque esse mesmo Johnny, que em pouco mais de 4, 5 meses já está despertando os olhares do Barcelona, era o mesmo Johnny que era queimado muitas vezes por aqui, por jornalistas identificados, por veículos de imprensa, inclusive por torcedores, que diziam que ele era bagre, que ele era ruim, que ele não tinha condição de vestir a camisa do Internacional. Vê só, lá
tá mostrando o futebol dele. Muito valorizado, aliás, na seleção dos Estados Unidos, a seleção de seu país e também agora no futebol espanhol. Vê como é que são as coisas. Mas enfim, vamos falar de valores. Por que essa é uma ótima notícia para o Internacional? Porque o Inter vendeu o Johnny no mês de dezembro em uma negociação ali com bets na casa dos 8 milhões de euros. Só que o Colorado manteve 20% do jogador, ou seja, em qualquer negociação que o Betis possa fazer, em qualquer venda que o Betis possa fazer, o Inter tem 20%. Ganha 20% desta negociação. E o Betis, que pagou para o Internacional há menos de meio ano atrás, em torno de 8 milhões de euros, agora diz que aceita vender na casa dos 30 milhões de euros. É isso mesmo, torcedor colorado. Olha o quanto o Johnny valorizou no futebol europeu em tão pouco tempo. O Betis sabe do interesse, segundo o Diário de Sevilha, sabe do interesse tanto do Barcelona quanto do Atlético de Madrid, mas topa vender ali por 30 milhões de euros. Como o Inter tem 20%, pode faturar, caso ocorra esta negociação, uma verdadeira bolada. O Internacional receberá, por seus 20%, caso realmente feche essa negociação, 6 milhões de euros. Mais de 30 milhões de reais. É muito dinheiro. O Inter tem que torcer muito para que essa negociação se concretize, porque é muito dinheiro que pode vir para o clube. Ou seja, o Inter faturou 8 milhões de euros lá em dezembro e agora pode faturar mais 6 milhões de euros por ter mantido este percentual, por ter mantido estes 20%. Repito, Johnny, em 6 meses pode render novamente mais uma bolada. Muito dinheiro para o Internacional. Cabe ressaltar que, além do Atlético de Madrid e do Barcelona na Espanha, que observam o Johnny e têm interesse no atleta, outros clubes do futebol europeu também têm interesse no volante. O Borussia Dortmund e o RB Leipzig também têm interesse e também estão observando as atuações e a situação do volante, que até pouco tempo era do Internacional. Que mais uma vez, torcedor colorado, eu não tô aqui para puxar a orelha de ninguém, porque eu muitas vezes também sou corneteiro, mas que mais uma vez fique claro, fique evidente que o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência. Tanto com os jovens que sobem da base, afinal, o torcedor colorado sempre teve muito aquele negócio de se o jovem não joga 2, 3 jogos bem já não serve, já é bagre, já é ruim. Torcedor colorado eu lembro, e eu tenho idade pra isso, eu lembro do Sobis ser vaiado logo que surgiu no Inter, e o Sobis virou o que virou. Então que sirva de um alerta pro torcedor ter mais paciência com os jovens, que não dá pra tomar decisões precipitadas com algumas poucas atuações ruins logo que o jovem sobe, e também que o torcedor tenha mais paciência com o trabalho, que deixe de ser tão imediatista. E nisso, eu também me incluo como torcedor colorado. E antes da gente encerrar esse papo bacana por aqui, com muitas informações, eu quero que tu comente. Diante desses adiamentos, o Inter tem que colocar força máxima contra o Real Tomayapo? Lembrando, tem jogo 3 dias depois contra o Juventude pela Copa do Brasil. Ou mesmo assim, deve poupar os seus principais jogadores, justamente visando a competição nacional? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu gostou do conteúdo, é colorado, gosta sempre muito bem informado, gosta de um jornalismo colorado independente, sem rabo preso com ninguém? Clica aqui embaixo em inscrever-se, muito importante. Clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo, nenhuma informação nova por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!